Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Mais uma vez estamos iniciando o programa ABC do Espiritismo. Estamos aqui no estúdio em Itapira para levar essa mensagem sempre com amor e alegria para você, agradecendo à TV Mundo Maior por estar acolhendo esse nosso programa com muito amor e com muito carinho, e também a Fundação André Luiz. Agradecemos também a você, o nosso telespectador, que está sempre mandando mensagem para nós, para que possamos trocar sempre esse bate-papo sobre o Espiritismo. Continue mandando mensagens para nós, para que nós possamos estar nos relacionando. Está aí na sua tela, tanto o endereço de e-mail meu, como também do nosso querido André Luiz. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido pai, é com grande alegria que aqui estamos uma vez mais, levando esta mensagem do Espiritismo até a sua casa. Hoje, André, nós vamos colocar um assunto muito interessante, o perispírito, né? Que é aquele que nós temos aí, ao longo de muitos séculos, sempre uma discussão muito grande, porque algumas pessoas viam o espírito, algumas pessoas não viam. E isso dentro de um aspecto daquilo que nós chamamos mediunidade. Mas o que elas verdadeiramente viam? E é isso que nós vamos hoje conversar. O que é o perispírito na visão da doutrina espírita? Sempre realçando, essa palavra foi uma palavra inventada pelo nosso querido Allan Kardec. Vamos dizer, né, André? Uma palavra criada por Allan Kardec dentro de um vocabulário pela qual esse vocabulário seria mais interessante para todos nós, para que pudéssemos definir conceitos novos, há a necessidade de ter palavras novas. Não é isso mesmo, André? Com certeza. Eu não diria se a palavra é nova ou se a palavra já existia no mundo espiritual em dimensões mais elevadas e só no século XIX chegou até nós. Eu gostaria de relembrar a questão 93 de O Livro dos Espíritos. Vamos ler a pergunta e a resposta para nós estudarmos um pouco a visão do mundo superior. Allan Kardec pergunta: o espírito, propriamente dito, vive a descoberto, ou como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Resposta: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. É interessante porque vamos tentar compreender um pouco, porque o espírito é uma flama, uma centelha divina, uma luz, um clarão. O espírito não consegue sobreviver aqui no planeta Terra se ele não tiver uma roupa. Para nós entendermos melhor, seria o mesmo exemplo de que quando o homem vai para a lua, obrigatoriamente ele tem que vestir uma roupagem própria. O que aconteceria ao seu corpo se ele não tivesse essa roupagem lá na lua? Com certeza ele desintegraria em bilhões e bilhões de células. Por isso que, no nosso planeta, necessário se faz ter uma roupagem. Essa roupagem do espírito nós vamos chamar de perispírito. O perispírito, então, é um fluido, é um ser vaporoso, pelas quais é semimaterial, e ele, então, que reveste o nosso espírito, dando a ele a condição de dar continuidade após o desencarne de uma pessoa, o desencarne de uma alma. Quando ele retorna ao mundo espiritual, ele retorna com o espírito e o leva o seu perispírito. Perispírito é igual, poderíamos compreender, a espírito na seguinte temática. Há vários tipos de perispírito.
Há espíritos e perispíritos altamente evoluídos no campo espiritual, que não têm mais a necessidade da alimentação, como nós o temos, que não têm mais a necessidade do andar com as pernas, já dominam a técnica da volitação. Há muitos espíritos que já não têm necessidade mais de falar da forma verbal, utilizam da telepatia. É verdade que a volitação e a telepatia é utilizados também por muitos espíritos que andam no caminho da ignorância e que já dominaram essa técnica. E há aqueles espíritos comuns que chegam no mundo espiritual e continuam tendo as mesmas necessidades que quando aqui estavam. André, vamos dizer que não é tipos de perispírito. Vamos dizer que o perispírito é uma questão de matéria. Uma matéria sutilizada, aonde os espíritos mais grosseiros usam de uma matéria mais grosseira. Os espíritos mais sublimados, eles usam uma matéria mais leve, mais sutil. E isso nós vamos adquirindo através da nossa evolução. Nós estamos percebendo, Pai, e você que está nos acompanhando, seja no trabalho, seja no teu lar, ou onde estiveres, nós estamos percebendo que desde o primeiro programa, ABC do Espiritismo, e hoje nós já estamos completando um mês, é o nosso 4º programa, nós vamos notar que a palavra esforço sempre foi dita. Tudo depende do meu esforço. Eu posso me assemelhar a um computador antigo, ultrapassado, ou eu posso me esforçar, me aprimorar, me dedicar. E quando eu falo de dedicação, o espírito e a pessoa que mais vai ganhar com isto não é quem está apenas do meu lado. Quem vai mais ganhar com isto sou eu mesmo, que vou poder mostrar os potenciais que tem dentro de mim, mas que até mesmo eu os desconheço. O perispírito, então, para nós entendermos, é uma roupagem. Uma roupagem para nós podermos compreender de uma maneira mais fácil. Se você for fazer uma viagem para o Polo Norte, qual é o tipo de roupa que você vai levar na sua bagagem? Você vai levar blusas, calças muito quentes, para que você possa se revestir de uma condição e até mesmo não desencarnar de frio. Agora, se você for, por exemplo, para a praia, num dia de 38, 39 graus, qual é a roupa que você vai levar? Logicamente, uma roupa mais leve, mais suave. Esse exemplo é o exemplo do perispírito. O nosso perispírito também é essa roupa. Ora, ela pode ser uma roupa grosseira, se eu for um espírito mais primitivo. Ora, ela será uma roupa mais sutilizada, se eu for um espírito, por exemplo, de Chico Xavier. Quanto mais evoluído, mais sutilizado. E essa sutilização não depende de Deus, de Jesus. O professor Hernani Guimarães Andrade, um grande vulto que passou em nossa religião, um grande cientista, né, que deu a sua contribuição importante para todos nós. E eu queria aqui deixar algo para você que é espírita pensar. Nós estamos deixando pessoas como o professor Hernani Guimarães Andrade, Ivone Pereira do Amaral e outros caírem no anonimato. E eles, nas suas obras, deixaram um contributo que nós não teremos palavras para dizer. O próprio José Herculano Pires, o professor, que deixou muitos livros para todos nós, e esses livros, após o desencarne do trabalhador, geralmente cai-se no esquecimento. Isso é uma grande verdade que você está referindo para todos nós, André. Mas ele, professor Hernani, nós vamos começar esse tema, mas vamos ter que dar uma parada e voltar no próximo bloco. Ele deixou uma terminologia
que nós já começamos a falar no programa anterior, que é uma sigla, MOB. E como toda sigla tem um significado, é Modelo Organizador Biológico. Que realmente é aquele que vai nos dar a forma, é a forma para que o corpo pudesse se adaptar. Ou seja, o perispírito é a forma do nosso corpo. Mas nós vamos falar no próximo bloco sobre algumas coisas importantes, como o Chico dizia sempre assim, André Luiz e caros telespectadores. O Chico dizia assim: eu já vi espírito em forma de um toco de árvore. Eu já vi espírito em forma de uma serpente. Eu já vi espírito em forma de animais. Eu já vi espírito em forma de estrela. Logicamente, quando nós deixamos o corpo, retornamos para o mundo espiritual, pode haver uma modificação no nosso perispírito? Sim, é possível, dizia Chico Xavier. E aí nós vamos ver no segundo bloco exatamente sobre isso. Nós vamos ver que a partir do momento em que o espírito ele se liberta do corpo, ele está com essa roupa. E essa roupa muitas vezes ela é moldada de acordo com o nosso pensamento. Se for um pensamento desequilibrado, podemos estar em maneira desequilibrada. Mas nós já voltamos. O programa ABC do Espiritismo volta daqui a pouco na sua segunda parte. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Uma entrevista especial com nosso grande amigo, médium, orador, que tem feito um trabalho fantástico diante das obras literárias, nosso querido Carlos Bacelli. Sinceramente, na condição de médium, de intérprete do Dr. Inácio Ferreira, particularmente eu tenho aprendido muito com as obras do Dr. Inácio Ferreira. A primeira mulher mártir do cristianismo, né? E foi também a primeira oradora do Evangelho. Tecla tem sido, ao meu ver, uma relembrança de algo que estava esquecido e que nós precisaríamos saber. Então isso é uma coisa muito importante. Você vê dessa maneira também? Na verdade, existem muitas histórias esquecidas. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos do programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior, também gerada pelos nossos amigos da Fundação André Luiz, pela qual nós respeitamos muito pelo grandioso trabalho que tem feito em São Paulo, que é uma das maiores instituições de nosso querido Brasil. Nós estamos falando do perispírito nesse estudo, que nós estamos falando um pouquinho desse tema tão interessante. Para darmos continuidade, eu queria só ler a questão 94, para que nós possamos estudar um pouquinho como é que é formado o perispírito, segundo a visão dos espíritos superiores. Vamos ouvir então a pergunta e a resposta. Na questão 94, Allan Kardec pergunta: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo. E por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Mas aí Kardec então faz a pergunta 94A dessa maneira: quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Resposta: é necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Então vejamos, André, que o Espírito diz para nós que ele tira do fluido universal. Aqui começa a mostrar para nós que existe um fluido universal, que é esse fluido universal que é o elemento básico pela qual pode fazer esse perispírito, e é daí então que tem um fluido semimaterial, pela qual então
dá essa condição de revestir essa forma no MOB, como você já explicou no primeiro bloco, através da tese do professor e cientista Hernani Guimarães de Andrade. Vejamos bem, pai. Baseando nessas 3 perguntas e, consequentemente, 3 respostas, e baseando nas obras de André Luiz, que veio com o compromisso de nos mostrar de uma forma nítida a vida no mundo espiritual, nós podemos afirmar que todo envoltório do espírito tem o nome de perispírito. E nós poderíamos até dizer que o nosso corpo carnal não deixa de ser uma forma grosseira de perispírito, em que hoje nós temos condição de compreender que o nosso corpo físico, hoje nos encontramos na condição de almas encarnados nesta dimensão abençoada, nós hoje podemos compreender que o perispírito, ele faz parte do nosso progresso. E conforme nós vamos progredindo e crescendo, vamos sutilizando. Nós vamos deixando o nosso perispírito mais leve, nós vamos deixando o nosso perispírito mais rarefeito. Imaginemos nós hoje a oportunidade de compreendermos o perispírito de Jesus, de Chico Xavier, e fica o questionamento: esses espíritos que já vivem em dimensões tão elevadas, qual a forma de perispírito? Relembremos, André, que no livro Libertação, André Luiz trata para todos nós de um capítulo chamado Cidade Estranha. E ali então nós vamos estudar o capítulo que fala dos nossos irmãos que estavam revestidos naquela maneira, em um perispírito, em forma de dragoneses, ou seja, da cintura para baixo, eles tinham a semelhança de um dragonês. É interessante que, logicamente, num primeiro momento, quando nós não temos uma ideia acessível sobre o assunto, nós podemos imaginar ser uma ficção. Mas quando nós começamos a estudar que o perispírito trata-se de um fluido, esse fluido ele pode ser modificado. E ele é modificado de acordo com a nossa condição do pensamento. É aqui que nós gostaríamos de trabalhar um pouco essa ideia de que o pensamento é vida. É o pensamento que é um balizador para o nosso eu, para a nossa forma de ser. E hoje nós conseguimos compreender, através deste livro Libertação, que quando nós desencarnamos, não necessariamente continuaremos até a semelhança da nossa última encarnação. Nós podemos, igual o caso desta cidade estranha, dos dragoneses, a semelhança de um dragão, a semelhança de uma serpente, a semelhança de um ser que aos nossos olhos, nesses filmes de terror, é aqueles seres assustadores, a grande maioria vem nestas figuras, até muitas delas mitológicas, a ideia de ser um deles. André, quer ver uma coisa interessante? André Luiz escreve para nós que eles vieram ajudar uma mulher, uma moça. Quando André chegou à casa dessa moça, André ao longo do dia percebeu que era uma moça muito bonita, um corpo escultural, uma moça que tinha os seus traços belíssimos no campo do corpo. Mas era uma irmã que tinha muitos problemas no aspecto moral. Era uma irmã que vivia uma vida fácil, ganhava dinheiro com prostituição e ela não imaginava em nenhum momento querer ter um filho. Vivia uma vida banal, não se preocupava se as relações dela iriam ou não desfazer casamentos. Ele estava preocupado com ela, com os recursos que poderiam trazer a ela a felicidade
segundo o seu julgamento. Segundo ela, a felicidade é deste mundo, então vamos aproveitá-la. Dessa maneira, esperaram a noite chegar. Quando a noite chegou, essa irmã foi dormir, porque havia necessidade de que ela tivesse uma gravidez. Havia um espírito que durante muito tempo estava esperando a oportunidade de vir com ela. Era um espírito inimigo do passado e durante muito tempo os espíritos estavam fazendo um trabalho para com ele, para que ele aceitasse a reencarnação junto com ela e seria filho dela. E ela então estava no auge da sua felicidade terrena. Uma criança não era o seu plano naquele momento. Ali então, chegou a noite, o seu espírito saiu do corpo, como é natural. E ele então, André Luiz, ficou assustado, porque quando ele viu, ele não viu a figura daquela moça bonita diante daquele corpo belo, ele viu um verdadeiro monstro. Isso demonstra, na literatura espírita, que o perispírito é o formato do pensamento e não do corpo. Do pensamento daquilo que você vive. Você é uma alma boa, você vai ter um perispírito bom. Você é uma alma ruim, ainda não moralizada, o seu perispírito vai ser, de uma certa forma, um perispírito deformado, se assim poderíamos chamar. Tudo depende do que fazemos, do que pensamos, do que agimos. Muitas vezes imaginamos que o pensamento, que a ação, que a maneira de lidarmos com os problemas e com as alegrias não altera no perispírito. E tudo tem a ver. Tudo um está diante do outro. Na verdade, nada está esparso na criação de Deus. Uma coisa se liga com a outra e cabe a cada um de nós termos a oportunidade do discernimento, de sabermos o que é certo e o que não é certo. É interessante a questão 94 e 94A. Porque na questão 94, que nós já lemos no programa de hoje, ele pergunta de onde que é tirado o perispírito. E os espíritos dizem que é do fluido universal. E cada globo tem um tipo de fluido universal de acordo com o estágio dos espíritos que ali vivem. Olha que coisa interessante, André. Que belíssima é a criação divina, que nos dá essa oportunidade de entender o mundo como casas de meu Pai. Aqui nós estamos vendo alguma coisa nova? Relembramos Jesus, quando Jesus então nos lembra, ide preparar, há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus já falava dessas muitas moradas que o Espiritismo diz que é exatamente, cada morada tem um tipo de habitante com o seu pensamento, com a sua inteligência, dentro da sua condição evolutiva. E nós gostaríamos muito de pedir a você que mande a sua mensagem através do Facebook, através do e-mail. Procure nós no Facebook, André Luiz Vilar, Sérgio Vilar, aí está nosso e-mail. Mande a sua mensagem. Inclusive, André, você pode também pedir o tema. Vamos conversar sobre o tema que você acha interessante para podermos conversar nesse programa semanal, onde aqui estamos para falar desse assunto tão palpitante que é o Espiritismo. Estamos à sua disposição e a sua participação ela é muito, mas muito importante para nós e para o bom andamento do programa. André, relembremos a questão 94A, quando ele diz: se um espírito vem de planetas mais evoluídos, como faz? E os espíritos então dizem que ao chegar aqui no planeta Terra, se reveste desse fluido universal para que ele possa então ter a sua oportunidade. Nos faz relembrar Alcione, no livro Renúncia, aonde nós vamos ver um fato muito interessante. Alcione, ela já morava num planeta superior ao nosso. E ela então pede para reencarnar no planeta Terra, faz uma petição a nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela queria ajudar uma pessoa que ela tinha muita estima, muito carinho. E ali então ela é atendida. Mas o que nos chama a atenção é que quando ela passa por uma triagem, o Espírito diz a ela: Alcione, você poderá falhar.
e ela diz, não, eu tenho convicções daquilo que eu quero. Então isso é essa resposta que mostra que o espírito tem que passar por uma grande dificuldade, de uma transformação para aqui chegar. Queridos amigos, nós já estamos praticamente partindo para o nosso encerramento. Gostaria mais uma vez de agradecer por você abrir o seu lar para podermos aí entrar. Muito obrigado e nunca se esqueça de mandar a sua mensagem, de deixar a sua sugestão. Nós agradecemos também, com muita alegria, a TV Mundo Maior por essa oportunidade e a você, o nosso telespectador, que abriu a porta da sua casa para podermos entrar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e um beijo no seu coração. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.